Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o chefe Salvadori e hoje estou aqui para mais uma live e é onde nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que é o porquê não higienizar os alimentos da forma correta te afasta de uma boa lucratividade e, principalmente, te encaminha para correr perigos e riscos desnecessários. Então, vamos lá. Vamos começar a entender como funciona a higienização de alimentos. Ou seja, se você não higienizar os alimentos corretamente, os alimentos que eu falo principalmente são as hortaliças, frutas e legumes no geral. Se você não higienizar corretamente eles, você não conseguirá garantir que eles fiquem livres de organismos patogênicos e parasitas, e assim não conseguirá aumentar a durabilidade e o aproveitamento deles, e, consequentemente, terá uma perda e prejuízos consideravelmente altos. Aí a gente está falando dos palavrões. Inclusive, nós temos uma nutricionista aqui, que é a minha aluna, que caso ela queira dar uns palpites a respeito da nossa conversa, ela poderá dar. Mas então, primeira coisa, o que é um micro-organismo patogênico? Os micro-organismos patogênicos são capazes de produzir doenças infecciosas, e essas doenças infecciosas, principalmente não seus hospedeiros, e, consequentemente, produzir toxinas que podem ser propagadas pelo ar ou até mesmo por contaminação cruzada. Então, vamos entender melhor o que nós estamos falando. Normalmente, quando a gente compra produtos do hortifruti, a gente não tem eles higienizados, né? Então, eles vêm da terra, mas ninguém sabe quem manipulou, quem botou na mão, quem fez, o que aconteceu com isso. Isso é uma coisa completamente arriscada. Por quê? Porque você vai comprar vegetais, frutas, folhagem no geral, e você vai levar para a sua residência, para o seu negócio, para uso comercial, para uso residencial, mas o fim disso é a ingestão desses alimentos. O que isso pode causar? Tá? Isso pode causar problemas muito sérios, muito sérios. Pode gerar intoxicação, infecção alimentar, caso sejam ingeridos, e principalmente quando você ingerir esses alimentos infectados. Quando a gente fala em contaminação cruzada, isso é um dos grandes, enormes, incríveis problemas que existem na culinária, no geral, seja na sua residência, que seja também no seu estabelecimento comercial. Por que eu falo isso? Porque se você coloca um alimento não higienizado em cima de uma tábua, você usa uma faca para manipular esse alimento não higienizado corretamente. Aí depois você tira os alimentos que você manipulou, os vegetais, as folhagens que você manipulou de cima da tábua, coloca em outro lugar. Aí você coloca outro alimento em cima da tábua. E você vai usar a mesma faca que você usou sem higienizar ela previamente. O que vai acontecer? Você vai repassar uma eventual contaminação que ela adquiriu com as folhagens que você manipulou anteriormente. Não só pela faca, mas pelo contato com a própria tábua. Isso é a famosa contaminação cruzada. Vou dar outro exemplo para vocês, um pouco mais prático, sobre contaminação cruzada. Existem pessoas que são alérgicas, extremamente alérgicas a alimentos. Ou seja, tem pessoas que não podem comer camarão. Acontece muitas vezes da pessoa avisar e alertar que ela não pode comer nenhum tipo de camarão. O que acontece? Dentro da cozinha, as pessoas meio que fazem descaso disso. Então, o que acontece? Elas sabem que essa pessoa não vai usar o camarão. Mas eles usam equipamentos, utensílios, que fazem o quê? Eles misturam algum prato, alguma receita num prato, numa panela, onde contém um camarão, depois eles pegam e usam essa mesma colher para misturar algum ingrediente dentro de outra panela que está sendo preparado por uma pessoa que é alérgica a camarões. A comida não fica em contato direto com os camarões, mas ela fica em contato indireto com uma colher que teve um contato diretamente com isso. Isso chama-se contaminação cruzada. Pode muito acontecer que essa pessoa que receber o prato vai poder ter uma reação alérgica considerável
pelo simples motivo que ela não pode ter o mínimo contato com nada que tenha tido contato com o camarão. Então, essa é uma parêntese para explicar, talvez, visualmente, melhor o que é uma contaminação cruzada. Mas como nós estamos falando de higienização, então nós vamos se preocupar bem sobre esse assunto. Então, o que acontece? A cadeia de contaminação, nesses casos, é muito, muito elevada. E pode gerar intoxicações e infecções alimentares realmente sérias. As pessoas pensam assim, não, mas eu tenho anticorpos, não sei o quê. Mas, às vezes, pode acontecer que os anticorpos não sejam suficientes. Então, ou pessoas que tenham uma imunidade baixa, possa contrair alguma infecção consideravelmente séria, e a nível comercial isso é uma coisa péssima, péssima. Por que péssima? Porque, principalmente, a pessoa já deduz, a pessoa que ficou contaminada deduz que quem preparou o alimento não higienizou ele corretamente. Então, já culpa de todas as causas da infecção intestinal ou do envenenamento, entre vírgulas, que contraiu, ela culpa o profissional que preparou a comida. Isso faz o quê? Isso faz com que realmente você possa correr riscos incríveis de denúncias para a vigilância sanitária e, principalmente, com muita probabilidade, você vai perder não só esse cliente, mas esse cliente também providenciará queimar o seu filme à torta direita no mercado. Ou seja, você passará por mau bocado. Caso isso aconteça num restaurante, você passará por problemas muito maiores, porque normalmente uma pessoa que contrai alguma infecção intestinal e tem certeza que essa infecção tenha sido contraída em tal estabelecimento, normalmente ela faz o quê? Ela denuncia você à vigilância sanitária, que é a Anvisa. A gente está ouvindo muito falar da Anvisa ultimamente por causa das aprovações das vacinas. E a Anvisa automaticamente vai fazer uma vistoria consideravelmente detalhada no seu restaurante e, com muita probabilidade, ela vai pegar inúmeros problemas que podem gerar, desde leves multas até o fechamento do próprio. Porque quem burla essas regras a nível de vigilância sanitária, ele é punido. E realmente ele tem que ser punido. Porque o descaso com esse tipo de coisas é absurdamente perigoso, realmente perigoso. Por que eu falo isso? Eu já tive uma infecção intestinal causada por alimento mal conservado no restaurante. Eu pedi um prato onde vinha uma componente que era uma proteína de frango, e como a nossa ilustre doutora Leandra, que é a nossa nutricionista que está participando da live, está salientando, frango contaminado por salmonela pode gerar infecções gastrointestinais gravíssimas. Bom, moral da história, eu acabei no hospital. Fui tomar satisfações verbais de pessoa normal, no restaurante. Entrei em contato com ele dizendo, veja bem, eu fui contaminado no seu restaurante, porque foi o único momento que eu comi água fora da minha residência. O cara teve a coragem de dizer que isso era um absurdo, que era impossível. Coincidentemente, eu avisei e alertei a vigilância sanitária do acontecimento e, incrivelmente que seja, o estabelecimento foi fechado por 15 dias. Por quê? Porque foram detectadas coisas absurdas de armazenamento, conservação de alimentos cruzados, ou seja, carne misturada com peixe, misturada com vegetais, misturada com laticínios. Nada tinha um setor apropriado. Cada tábua era usada, uma tábua era usada para tudo, não tinha limpeza, não tinha manutenção. Ou seja, o restaurante era a coisa mais linda no salão e na fachada. A cozinha era o Museu dos Horrores. Isso acontece muito, 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 muito mesmo. Tem anedotas que dizem que as cozinhas chinesas são o antro da doença. Eu tenho que constatar e dizer que realmente muitas vezes existia um certo descaso com isso. Mas, graças a Deus, no Brasil nós temos esse órgão que chama-se Anvisa, que realmente é extremamente rigoroso com relação
esse tipo de fiscalizações. Normalmente, as coisas são perigosas, principalmente, por incrível que se pareça, a doutora Leandra está justamente falando isso. Chefe, eu sou auditor em restaurantes. Muitos são lindos e caros e de virar o estômago quando você entra na cozinha. Realmente. Por quê? Porque a contaminação cruzada é um dos grandes terrores e pânicos do nosso mundo gastronômico. Agora, o que é que acontece? O fato de você nunca ter tido uma visita da vigilância sanitária, isso caso você tenha um estabelecimento comercial. Caso você nunca tenha tido uma visita da vigilância sanitária, isso não significa que você nunca irá recebê-la. As vigilâncias sanitárias, uma vez que outra, vão aparecer no seu restaurante. E quando forem aparecer, com certeza, se elas encontrarem um problema, você vai entrar no roteiro e na malha fina deles. E aí, garanto para vocês, eles são chatos, pentelhos e vão atrás do problema. Porque realmente eles preservam o bem-estar da pessoa e do consumidor. Agora, vamos pensar. Você trabalha com delivery personalizado na sua residência. E você é personal chef. Isso você acha que lhe isenta de optar por uma higienização correta? Errado. Existe um manual de boas práticas. Tá? As pessoas, muitas vezes, quem trabalha em casa ou quem trabalha como personal chef, às vezes não tem conhecimento disso. Quem tem conhecimento disso é as pessoas que trabalham em restaurante. Por quê? Porque todos os funcionários de cozinha de um restaurante, eles têm que ter conhecimento de inúmeras regras, que são, primeiro, o próprio higiene. Então, quando se fala de higiene pessoal, para poder manipular alimentos, se fala de não ter barba, se tiver cabelo tem que ser coberto ou por um pano ou por uma touca, mas eles têm que estar cobertos. Não se pode usar nenhum tipo de brinco e de anel, não se pode, para as mulheres, não se pode usar esmalte nas mãos, nas unhas, e principalmente ter que ter uma higiene incrível, unhas curtas, mãos limpas e tudo mais, roupa limpa sempre, sapato de segurança, para poder fechar com as regras básicas de trabalho em um restaurante, regidas pela Anvisa. Mas você está em casa, então você acha que está isento disso, porque você diz assim, a Anvisa não vai passar na minha residência. Realmente não vai. É muito difícil que ela vá. Mas você tem que ter a consciência de saber o que você está fazendo. Por que ele falou isso? Porque o fato de a Anvisa não visitar você na sua residência não faz com que você não tenha obrigação de higienizar os seus alimentos. Porque o fato de você não higienizar os seus alimentos lhe deixa sujeito a contaminar pessoas exatamente da mesma forma que eu enumerei antes. Muita coisa importante é que hoje em dia existem, por exemplo, modalidade para armazenamento de alimentos na hora do transporte, tipo de embalagem que tem que ser higienizadas antes de se colocar os alimentos para despachá-los para as residências. Mas antes de chegar nisso, tem que sempre se lembrar que vocês têm que manter as mesmas regras de higiene pessoal quando você trabalha para preparar os alimentos e os pratos que você vai comercializar. Como também você é obrigado a higienizar todos os alimentos, principalmente hortifruti, que você irá servir e preparar na cocção. Pessoas dizem que, mas eu vou cozinhar esse ingrediente. De repente o cara está lá com alho, com uma cebola, com um manjericão. Ele diz assim, não, mas eu vou cozinhar ele. As altas temperaturas vão matar as bactérias. Mas você tem que pensar que antes de você colocar esses ingredientes dentro de uma panela a uma temperatura superior a 100 graus, você vai colocar esses ingredientes num pote, na tábua, num prato,
vai secar por vai usar um pano, você vai secar as mãos com um pano, vai limpar as mãos com um pano, vai botar a mão nisso. Isso não está higienizado, você pega nas mãos, você não lava as mãos, você toca outro ingrediente, toca uma proteína, toca um equipamento, toca um utensílio. Ou seja, você contaminou tudo que tem em volta. Passa as mãos na sua roupa, automaticamente você contaminou tudo. Então, qual é o processo correto? Quando você recebe a entrega dos seus alimentos, dos seus hortifruti, na hora que você recebe, fez o pedido. Você faz o quê? Você coloca na área de higienização. Normalmente é uma área onde se lavam os alimentos, se preparam eles e se higienizam. Até porque, como a doutora Leandra está falando, tem bactérias que sobrevivem a altas temperaturas e a baixíssimas temperaturas. Então, o risco de contaminação generalizada é altíssimo. Então, quando você recebe a sua mercadoria, caso você seja um estabelecimento, ou quando você chega no estabelecimento onde vocês adquiriram os seus hortifruti para elaborar os pratos, você vai fazer o quê? Tire direto das embalagens e coloque para higienização. Como funciona a higienização? Muitas vezes as pessoas erroneamente acham que uma simples enxaguada, vou passar uma água nos alimentos, pode eliminar as toxinas delas. Negativo. Esse primeiro passo é correto a nível de higienização, mas é o primeiro passo. Esse passo ele faz o quê? Faz eliminar eventuais detritos e resíduos de terra onde foram colhidos as tais de plantas, frutas, verduras, mas isso não elimina e não mata os parasitas contidos nelas. Para poder se higienizar corretamente um alimento, precisa-se, porque pense, não se tem só contaminação. Abrindo uma parêntese, nós temos que se lembrar que a nível alimentar, nós hoje somos sujeitos a ingerir agrotóxicos em quantidade estratosférica. Para vocês terem uma ideia, eu li uma matéria outro dia na Folha de São Paulo, onde nas últimas 72 horas foram aprovados mais 56 agrotóxicos que são totalmente proibidos no Norte América e na Europa inteira. No Brasil, se são liberados o uso de 825 agrotóxicos, fora esses últimos 56, e considere que 80% desses 825 agrotóxicos são totalmente banidos em solo europeu. O Brasil é o reino do agrotóxico. Aí eu já tive um dia uma conversa com um ouvinte dizendo que ele nunca viu uma pessoa falecer por agrotóxico, por injeção de agrotóxico. Realmente, a pessoa não falece por injeção de agrotóxico, a menos que ele pegue um copo de agrotóxico e ingere ele. Mas, o que acontece? A ingestão contínua de pequenas quantidades começa a afetar o seu corpo. Você não vai ter a consequência de hoje para amanhã. Mas, com certeza, daqui a 45 anos, o seu fígado, o seu pâncreas, o estômago, o seu intestino, todos esses órgãos não estarão mais funcionando corretamente, principalmente os rins. E aí eu me permiti de fazer um exemplo com ele. Eu vi com os meus olhos uma pessoa que trabalhava com desinfestação aérea. Ele era o piloto que trabalhava nas fazendas, na região sul do Brasil, desinfestando plantações de arroz. O arroz é uma planta, junto com a soja, que realmente está sujeita a qualquer tipo de parasita da terra. Então, é muito comum o uso extenso e agressivo de agrotóxicos com as grandes plantações. Esse cara, com 55 anos de idade, ele simplesmente não estava mais conseguindo caminhar direito, tinha problemas de pele absurdos,
tinha problemas internos incríveis, e essa pessoa veio a falecer com 65 anos, em decorrência de envenenamento constante e seguido de agrotóxicos de grande porte. Ou seja, quem diz que agrotóxico não mata, fala coisas que não são verdadeiras. Então, o que é que acontece? Temos um caminho para eliminar esse tipo de bactérias que pode infectar a sua alimentação. E os agrotóxicos que estão contidos nas frutas, principalmente. O que se faz? Quando se usa uma fruta ou uma verdura, principalmente uma folhagem, você vai imergir elas 15 minutos em água mineral. O que você vai fazer com isso? Quando você mergulhar as frutas ou as folhagens na água mineral, para cada litro de água você vai acrescentar 1 colher de sopa de água sanitária. Aí você vai dizer assim, porra, mas que tal de higienização é essa? A água sanitária, por incrível que se pareça, diluída em 1 litro de água, proporcionalmente, ela elimina as bactérias e todos os micro-organismos patogênicos contidos nessas folhagens. Você, depois de deixar as frutas e as verduras dentro dessa água, as frutas você vai esfregar elas com uma escova. Existem escovinhas especiais alimentares para eliminar o que fica por cima, o resíduo que fica por cima. Esfrega, 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 esfrega. Depois de 15 minutos, enxague abundantemente. Isso vai fazer com que você higienize perfeitamente os seus alimentos. Após isso, eles podem tranquilamente ir para a mesa e para o consumo, ou ir para armazenamento refrigerado. Mas nós estamos falando também de uma coisa muito importante. Lembre-se de uma coisa. Os hortifrutis hoje custam tanto quanto proteínas animais. Eu já falei outro dia que eu observei saladas que custam R$60 o quilo. Acredite se quiser. O alface americano, dependendo da época, custa R$35 o quilo. Chega até a R$40. Então, imagine o tamanho do prejuízo com um eventual desperdício nesse tipo de folhagens. Imagine. Aí você vai comprar uma endívia, que é uma salada um pouquinho mais sofisticada, e custa uma Babilônia. Custa R$60 o quilo da salada. E ela vai ficar perecivelmente estragada. Aí você vai tocar fora. Ah, mas é só um gomo de salada. Só que ninguém se liga que aquele gomo de salada custa R$10. Ou quando uma coisa muito mais simples. Muito mais simples. Você compra uma salsinha, ou você compra um coentro, e aí você coloca dentro da geladeira no próprio saquinho. Que já eu acho um nojo tamanho gigantesco, porque ninguém sabe quem pegou na mão daquele saquinho, ninguém sabe o que aconteceu com aquilo. Então, terrível, situação completamente errada. Mas ela pega e bota dentro da geladeira, vai, sai, tira as coisas da sacola do supermercado e toca dentro daquela geladeira. Primeiro, a pessoa está infestando a geladeira. Mas, em segundo lugar, o que ela faz? A pessoa não higienizou corretamente, não secou corretamente a folhagem, nesse caso, o coentro, ou molho de coentro, ou molho de salsinha. E aí, esse molho vai fazer o quê? Ele oxida em 2 dias, ou seja, entre 24 e 48 horas, ele começa a perder as propriedades. Começa a murchar. E ele apodrece com uma facilidade impressionante. Em 48 horas, você não está bem armazenado, você toca fora ele. Aí, de novo, você, não, mas é pouca coisa. R$3. A cada 2 dias, você joga R$3 fora. Somente de salsinha, de coentro, coisa desse tipo. Lembre-se que nós temos 365 dias no ano. Se você joga fora só isso a cada 180 dias, você jogou fora R$540 de produto. Somente com o molho de coentro ou molho de salsinha. Aí pense, você faz isso com uma cenoura, você faz isso com uma cabeça de alho, você faz isso com uma cebola, você faz isso com uma batata.
com um tomate, com uma laranja. Eu posso ficar aqui até depois da manhã falando principalmente folhagem, saladas. Porque a pessoa vai, vamos aproveitar que é a feira dos hortifruti no supermercado tal. E vai no supermercado e enche carrinho de verduras. Aí a pessoa se esquece que ela vive em 3 dentro de casa. E essas 3 pessoas não comem 1/10 de tudo que foi comprado. E verduras, frutas não se congelam. Então elas ficam lá naquela gaveta empilhadas. Aí o que é que você tem que fazer? Escute bem, porque essa dica vale demais a pena. Você pegue as suas folhagens, lavem bem elas, higienizem bem elas, conforme tudo que nós falamos agora. Depois disso, você faz o quê? Se você tem aquela centrífuga que se usa para secar as folhagens, ótimo. Isso já seca 85%, 90%, elimina a quantidade de água que fica presa nas folhagens. Depois disso, mesmo assim, você depois tira da centrífuga, você ainda seque com papel toalha todas as folhas. Se você não faz isso, porque não tem essa centrífuga, seque elas manualmente, tirando todo o excesso de água, quando você tirar da água para higienizar. E depois disso, você vai fazer o quê? Seque todas as folhas. Aí você vai fazer o que mais? Você vai pegar todas essas folhas e vai elegantemente, delicadamente, empilhar umas em cima da outra para cada tipo e principalmente porcionando elas. Aí você faz o quê? Começa, embrulhe elas em papel toalha. Embrulhe bem, dando uma leve apertada, mas cuidando para não machucar as próprias folhas, ou os próprios temperos verdes, ou os próprios coentros. Claro que se depois você vai fazer isso com uma abobrinha, com uma cenoura, com chuchu, com o que for que seja, já fica mais simples. Mas embrulhe com o papel toalha, feche as pontas. E aí faz o quê? Depois disso, você coloca num saquinho plástico ou num papel firme, feche bem e guarde, etiquete e coloque na geladeira. Por que eu digo para etiquetar? Se você está em um estabelecimento comercial, você é obrigado por lei a colocar a etiqueta com a data que você adquiriu o produto, higienizou, e normalmente esse produto tem até 72 horas de validade, 3 dias úteis. Se você estiver em casa, o que é que acontece? Você higieniza, embala e coloca a etiqueta. Por quê? Porque você, provavelmente, se você realmente fez a embalagem correta, você não vai identificar o que tem lá dentro. E também porque você vai higienizar vários tipos de produtos. E você vai consumir outro, que depois vai repor. Então, as datas de compra já começam a se diferenciar. Então, você não sabe mais identificar há quantos dias aquele alimento está dentro da sua geladeira. Por que falo isso? Por um motivo muito interessante. Você tem aquela sua alface americana, você embrulhou ela perfeitamente. Aí, depois de 3 dias, 72 horas, você vai fazer o quê? Você, se por acaso você não utilizou ele ainda, você vai tirar do saco. Você vai tirar o papel, vai desembrulhar o papel. E aí você vai fazer o quê? Você vai notar que o seu papel está úmido. Mas a sua folha está impecável, crocante, perfeita, verde, branca, linda, maravilhosa. Aí você vai fazer o quê? Você coloca uma nova folha de papel toalha, embrulha novamente, coloca em um novo plástico e guarda novamente dentro da geladeira, etiquetada com a data que você colocou novamente dentro da geladeira o alimento. Vou dizer para vocês, eu aposto com todos vocês, o que vocês quiserem, que qualquer alface, se higienizado corretamente, ele vai durar 5 dias na sua geladeira. Tem saladas tipo radicchio roxo, tipo endívia, essas saladas que são com uma folha mais dura, rúcula, que tem uma folha mais resistente, que duram, alface americana, que chega a durar 10 dias. Juro por Deus, e aqui tem gente que pode confirmar isso. Podem durar 10 dias dentro da sua geladeira. Então, pense. Se você compra uma folhagem,
Depois de 3 dias, normalmente, você tocava ela fora porque ela estava estragando. Então, você recupera partes e o resto vai fora. Lembramos que nós pagamos o quilo de uma folhagem dessas entre 30 e 40 reais. Então, o que acontece? Você está jogando no lixo um rio de dinheiro. A cada 72 horas, você toca fora dinheiro a rodo. Então, eu posso dizer para vocês que eu já fiz cálculos para consultorias que eu fiz em restaurantes de grande porte, onde o desperdício chegava somente com hortifruti no ano a mais de 50 mil reais. Em uma residência, por ano, o desperdício passa dos 5 mil reais. É simples. Se nós fazemos as contas e jogamos fora um molho de salsinha a cada 2 dias, ou um molho de coentro, mas uma coisa parecida com isso, algo que custe 3 reais, derivado do hortifruti, a cada 72 horas ou a cada 48 horas, você já está jogando fora entre 360 e 540 reais. Então, pense, para chegar em 5 mil reais é um piscar de olho. Tuf! Espero eu ter ajudado de verdade a todos vocês com isso. Eu acho muito interessante entender um pouco melhor como funcionam essas regras básicas para poder manter os alimentos em estado correto. Então, galera, um grande abraço a todos. Gosto demais de vocês. Tchau, tchau.